Boa noite. Amém. Glória a Deus. É bom sempre nós estarmos na casa do Senhor para ministrarmos, né, a mensagem de Deus. E vou pedir permissão aqui para tirar um pouco a máscara, né, porque fica embaçando aqui quem tem óculos, então às vezes atrapalha um pouco, certo? Mas depois eu coloco novamente, certo? Todos os cuidados estão sendo tomados, né? Questão da limpeza, né? Do álcool gel, todos os protocolos estão sendo tomados. Só um instante. Então a nossa igreja tem estado atenta, né, a esse detalhe. Antes, nós, quando aceitávamos um convite, né, a pregação nas quartas-feiras, a gente ficava um pouco aliviado, porque quarta-feira dá pouca gente, né? Mas hoje em dia não é assim mais, né, irmão Eduardo? Né, irmã? A irmã Denilce. Hoje em dia, quando a gente vem quarta-feira, nós estamos sendo assistidos até por mais pessoas, né? De que até domingo, até mesmo sábado. Então, eu estou pregando aqui para a igreja toda. Tem a igreja visível aqui e a igreja que está em casa, está online, né? Então, os irmãos que não puderam vir, com certeza estão em casa. Então, você, irmão, você, amigo, né, da igreja Novo Tempo, a igreja adventista, né? Sinta-se bem em estar ouvindo esta mensagem. Deus tem algo maravilhoso para falar com você e com vocês, irmãos, presentes nesta noite. Nós vamos falar sobre fé e confiança hoje. E vamos falar de um texto, né, que está na nossa Bíblia. E um texto que não é um texto simples, é um texto muito bonito, em que eu hoje amanheci pensando nesse texto. E esse texto, ele foi escrito em um momento de muita angústia, e um momento de muito medo, mas vocês vão entender o potencial deste hino, desta música, deste louvor de salmos. Amém? E antes da gente ler este salmo maravilhoso, Salmo 46, vai logo abrindo a sua Bíblia aí. É importante nós ressaltarmos, irmãos, que o mundo, né, nunca tinha presenciado uma crise tão grande como nós estamos vivendo. Eu acredito que todos vocês nunca tinham presenciado durante a vida de vocês algo tão cruel, tão avassalador como esta pandemia em 2020 e ainda persiste em 2021. E 2021 vocês sabem que foi mais ainda potente o vírus. Então, muitos de nós tivemos, levante a mão, quem de vocês teve algum amigo ou familiar que veio a óbito devido a esta doença chamada Covid-19? Levante a mão. Eu acredito que uma maioria, né, teve alguém da família ou algum amigo. E você sabe, irmãos, que tudo isto, né, que aconteceu no mundo, ela dá um medo na gente, uma certa instabilidade, como nós vimos, o caso de depressão, o caso de problemas psicológicos, de ansiedade dobraram, a violência, tudo foi potencializado em 2021 devido a essa pandemia. Vimos países como os Estados Unidos, né? Países com alta tecnologia, um país rico, ser totalmente quase esfacelado, né? A sua economia, mas, claro, pungente, mas foi afetada. Países, outros
ficaram ainda situações mais cruéis. O Brasil aí está beirando uma crise econômica aqui sem precedente. E todos nós temos visto isso. E em meio a toda esta turbulência, irmãos, pensando também um pouco nisso, que nós precisamos de ouvir palavras como essa, de fé e esperança e confiança. Então, eu pensei nesse texto. E muitos podem até se perguntar, onde está Deus diante de tanto sofrimento, né, irmãos? Alguém pode levantar essa pergunta, onde é que está Deus? Quando houve casos em que uma família toda veio a óbito, irmãos. Às vezes, lá na minha rua aconteceu um caso de uma moça que morreram numa semana, perdeu o pai e a mãe, era a filha única. E ela ficou órfã no mundo. E outros casos, irmãos, terrível. E aí se pergunta alguém que sofreu muito com dor parecida com esta, até mais terrível, aonde está Deus? Alguém pode se perguntar, mas temos uma resposta neste salmo, irmãos, que vai confortar o seu coração. E se você está passando, amigo da internet, você irmão em casa, ou irmão, alguém que está presente aqui, está passando por algum problema muito grande em sua vida, Deus tem uma mensagem para você de fé e confiança e esperança nesta noite. Deus, Ele está presente, irmãos, e vamos ver isto. E nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Salmos 46. Vamos ler o texto todo. Esse salmo, irmão, é especial. É um salmo, foi escrito, possivelmente, esse salmo foi escrito no período de Ezequias, né? E quando ele sofreu, estava sitiado por um rei chamado Senaqueribe, um rei poderoso da Síria, e ele estava ali muito acuado. Judá já tinha sido invadido, e ele agora seria o próximo ali, aquele do norte, né? Israel do norte. E este salmo foi escrito neste momento de tão terrível medo e tanto acuação, como também muitos de nós temos vivido nesta pandemia. E olha que salmo lindo, é um cântico de louvor, né? Diz assim, ó, foi escrito pelos filhos de Corá, certo? 46, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, amém? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, irmãos. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senaqueribe se tremeu, acho que todo, quando ele viu a fé daquele povo de Judá, irmãos. E a vitória foi certa, irmãos. 180 mil foram despedaçados. Irmãos, Deus é grande e poderoso. Eu digo para você hoje, irmão e amigo da internet,
Se você está passando por um problema muito sério, nem se preocupe hoje, porque Deus está falando com você. Que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Algumas traduções dizem: Deus é o nosso rochedo. Por isto, amigo internauta, né? E você, irmão, que aqui está presente na casa de Deus, louvado seja o Senhor, porque trouxe você até aqui na casa do Senhor. Deus, Ele diz para você: não se preocupe, pode cair o mundo, pode se estremecer, pode vir pandemia, pode vir terceira onda. Deus é o nosso refúgio. Ezequias bravou ao seu povo com esta música, este poema, este cântico dos filhos de Corá. E Ezequias deve ter se acalentado e enfrentado aquele exército poderoso, irmãos, que ainda Ezequias esnobou, quando ele disse: olha, eu vou dar para vocês, tem lá em 2 Reis e em Crônicas, né, diz bem direitinho essa história, lá em 2 Reis 18, acompanhe lá, ou em 2 Crônicas 32, e em Isaías 36, né, então ele esnobou o exército lá de Deus, né, quando ele disse assim: olha, se tiver 2.000 pessoas aí, soldados, eu dou 2.000 cavalos para vocês, se tiver 2.000 aí, pessoas para montar nesses cavalos. Esnobou, irmãos, mas Deus foi poderoso com Ezequias e destruiu aquele exército, irmãos. Bem, alguém pode se perguntar: aonde está Deus em meio a tudo isso? Alguém que perdeu um ente querido, ou está numa aflição muito grande, aonde está Deus? Afinal, irmãos, quem está no comando deste planeta? Tem uma história para você ver como Deus ele está à frente. Quando eu achei bonito aqui essa parte que diz assim, ó: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo. O que é termo, irmão? Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Deus está por trás até, irmãos, das guerras que acontecem. Deus só permite quando Ele quer. Houve um momento muito crítico na nossa história, certa vez, irmãos. Era para todos nós hoje estarmos aqui usufruindo de uma terrível guerra que quase acontece entre Estados Unidos e União Soviética, na chamada Guerra Fria, em 1962. Muitos daqui não sabem o que eu vou dizer, mas foi, segundo alguns historiadores que escreveram, inclusive na época lá daquele momento, daquele período triste, diz que foi um dos períodos mais tristes e mais perigosos para a humanidade. Naquele momento existia o perigo de uma guerra nuclear. Estados Unidos, né, junto com os países que o apoiavam, tinha uma guerra chamada Guerra Fria, uma guerra que poderia estourar a qualquer momento. E naquele período, né, em outubro daquele ano, ficou quente devido a uma crise chamada crise dos mísseis, quando os Estados Unidos ele tinha, né, alguns pontos de lançamento de mísseis bem próximo da União Soviética, como na Austrália e em alguns outros pontos. E ele poderia atingir a União Soviética em 14 minutos com um míssil chamado míssil nuclear, que foi desenvolvido desde a Segunda Guerra Mundial, que era 10 vezes mais potente que a bomba de Nagasaki e Hiroshima. E a Rússia, por outro lado, também conseguiu desenvolver as bombas nucleares, e aí o país estava armado com potentes bombas, irmãos, que poderiam destruir a humanidade em apenas um toque e uma ordem. E aí, naquele momento, como os Estados Unidos estava muito próximo
da União Soviética, a União Soviética, em contrapartida, não tinha esse mesmo poderio e essa mesma aproximação. O máximo que eles tinham, porque não tinha ainda aquele chamado mísseis intercontinental, não tinham ainda desenvolvido. Hoje já tem, né, os mísseis intercontinentais que atravessam o continente e caem lá exatamente através da toda a tecnologia que existe hoje, de sensores e tudo mais, mas naquele período não tinha ainda. Então os Estados Unidos estavam em vantagem e eles poderiam sair em vantagem se acontecesse uma guerra daquela, porque eles atacariam a União Soviética. A União Soviética sofreria muito mais do que os Estados Unidos, mas para minimizar e para equilibrar, a União Soviética fez um acordo com Cuba, e Cuba fica aqui, né, aqui na região, bem próximo aqui do Brasil, entre Brasil e Estados Unidos, ali naquelas ilhas, e aí eles conseguiram fazer um acordo histórico, né, entre Fidel Castro lá, e esse presidente na época lá, da União Soviética. Eu acho que é Nikita Khrushchev, eu acho que era mais ou menos o nome do presidente da época, e eles conseguiram apoiar a Rússia e se instalar aqui um ponto de lançamento que poderia alcançar os Estados Unidos. E houve todo aquele conflito, irmão, a guerra estava realmente num clima muito tenso naquele momento. E um homem, né, russo, chamado Vassili Arkhipov, esse homem foi o responsável por evitar uma terceira guerra nuclear naquele momento. E eu quero chegar nesse ponto, irmão, estou contando esse ponto, porque eu quero chegar aonde nós começamos, que Deus ele põe termo às guerras. Veja só, irmãos, e então o que acontece? Ele teve uma ordem, tinha um acordo entre esse submarino nuclear, B-59, e eles conseguiram chegar bem próximo aos Estados Unidos, pela inteligência lá dos Estados Unidos. E aí houve uma crise muito grande, irmãos. Esse foi, segundo historiadores, o momento mais crítico, porque eles tinham um acordo, a União Soviética, eles fizeram um acordo que somente poderiam lançar um míssil daquele potência, daquela magnitude, se os 12 comandantes do navio todos concordassem. Se um dissesse não, então não haveria a guerra. Não seria lançado o míssil. Todos tinham que concordar no lançamento daquele míssil. E a bordo daquele navio estava esse segundo comandante russo chamado Vassili Arkhipov. E em determinado momento, quando eles estavam em muita profundidade para fugir dos radares dos Estados Unidos, que já haviam detectado eles, os Estados Unidos começou a lançar bombas de cargas de profundidade, que é para forçando o submarino a submergir. E houve então, chegou a ter essas bombas de profundidade. E naquele momento houve ali um momento crítico. Eles queriam que lançassem, né? Antes de serem pegos, eles queriam lançar aquele míssil, irmão, e aí ia começar a Terceira Guerra Mundial, porque aquele míssil, irmão, tinha a potência de destruir 10 vezes mais do que Nagasaki, Hiroshima e Nagasaki, a bomba, né? E então, naquele momento crítico, quando todos já tinham concordado, eis que entra este homem aí na história. Vassili Arkhipov, que começou muito pobre, né? Ele era muito pobre, ele era uma criança nascido pobre, e ele então depois se tornou um soldado da Marinha Russa, e aí chegou a ser comandante, né? E várias missões. Naquele momento crítico, ele então, como perdeu o contato com Moscou, como ele não tinha mais esse contato, eles perderam devido à profundidade que eles ficaram, e estavam algumas semanas já sem contato com Moscou. Ele decidiu não concordar com todos aqueles 12 comandantes, aqueles 11, né, que ele era
o 12º, e ele era o segundo comandante, e ele não concordou, disse, como nós perdemos contato, e é algo que vai que vai mexer com a humanidade toda, vamos iniciar a terceira guerra mundial, então ele disse, não, então não vamos fazer isso, e ele foi contra, e tinha essa regra, que somente um discordasse, então não aconteceria. E aí é que eu entro, irmãos, nesse versículo aqui, né, irmãos? Porque naquele momento crítico da história, em que uma terceira guerra mundial estava prestes a acontecer, de grandes proporções, e que ia contaminar, porque e talvez a humanidade toda hoje estaria desolada, poluições de grandes proporções nos mares, irmãos, o mundo não seria o mesmo. Mas como diz aqui o versículo, né, irmãos? Aí a gente fez aqui, alguém pode ter feito, onde é que Deus está nisso? Deus está no comando, irmãos, até das guerras. Ele põe termo às guerras. E Deus colocou a mão ali. Tenho certeza, irmãos, não há dúvida que através de uma mente, Deus ele interrompeu ali algo, desligou a chave. Eu acredito, irmãos, nisso. Não tem nada falando sobre isso na história, que Deus ali interrompeu, mas quando a gente vê esse versículo, irmão, que Deus põe termo às guerras, Deus ele interfere em todos os momentos críticos deste mundo, irmãos. E Ele está sempre o quê? A favor do povo de Deus. Ele está sempre ao seu favor. Que louva o seu nome, que lê a Bíblia, que professa o nome de Cristo, aceitou a Cristo como seu Salvador, saiba que Deus ele faz isso, e Ele morreu na cruz do Calvário, por você, por mim, por você. Por isto Deus não vai nos desamparar, jamais, irmãos. Vamos ler aqui, uma passagem também, em Mateus 24, Mateus 24, Jesus falou algo com relação ao fim dos tempos. Mateus 24, verso 6 diz assim, e certamente ouvireis falar de guerras e rumor de guerra, vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Fique tranquilo, irmãos. Pode vir terceira onda, pode vir pandemia, fique tranquilo, tenha fé e confiança no Deus Altíssimo, do Deus de Israel, e Ele vai nos livrar, amém? Glórias ao Senhor nosso Deus. Alguém diz que depois que todo mundo for vacinado, o mundo vai mudar, né? As coisas vão mudar, irmãos, o mundo vai continuar o mesmo. Nós é que temos que mudar. Nós é que temos que tomar a nossa decisão ao lado de Cristo. Amigo que está nos visitando, Denilson, o nosso irmão Dandan, né, que é o Darlan, nossa irmã, Deus está conosco. Nós temos que tomar decisão sempre ao lado de Cristo, estudando a Bíblia, se aproximando, tendo como a comunhão com Cristo, todos os dias, irmãos. Então nós vamos sentir esta fé e esta confiança crescendo em nossos corações, e vai nos ajudar a chegarmos até o fim com Jesus ao nosso lado, amém? Nós é que temos que mudar o ser humano. O mundo continuará o mesmo, mas sempre, se nós tomarmos a decisão lá de Cristo, então vamos ter vitórias, vitórias e vitórias. Para finalizar, em Apocalipse 21:4, tem uma promessa linda, linda, irmãos. Apocalipse 21:4. E depois nós vamos ficar de pé e cantar o hino 273. 21:4. Diz assim: e Deus lhes enxugará
dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ainda o 2 lá, né, o versículo 2, um pouco antes, diz: vi também cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Jesus está voltando, e Ele não vai deixar que aconteça nada com você, conosco, antes que Ele volte. Amém? Vamos ter fortalecer a nossa fé e nossa confiança em Deus nesta noite. Vamos orar, né, pela sogra do irmão Giovanni, Maria Araújo, e a filha, né, está com uma doença, né, está doente, e também pela Rochaile, que é filha do nosso irmão, né, isso, e pelo matrimônio, a Késia, né, Késia e família que está aí, o Eduardo está verificando, que estão pedindo oração, amém. Receba a mensagem de hoje e tenha fé no Senhor Jesus, amém. Oremos a Deus. Maravilhoso e soberano Deus, te agradecemos, meu Pai, por mais uma noite de louvor e culto ao teu nome. Nos ajuda, Jesus, a cada dia a sermos como Ezequias, a sermos como aqueles filhos de Corá, que tiveram aquela fé, Senhor, grandiosa, e aquela confiança poderosa em Ti, Jesus, ao ponto de escrever que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Senhor amado, pedimos uma bênção especial pela família do irmão Giovanni, pela sua sogra e pela sua filha. Ajuda, Senhor, coloca a tua mão poderosa naquelas vidas, na família das tuas servas, Senhor, que tu possa, meu Deus, com a tua mão poderosa, Senhor, tirar todos os empecilhos e levantar, Senhor, da cama quem estiver doente ali, Senhor, aquela senhora. Abençoa a Késia aí, que está pedindo oração também por sua vida e pela sua família, né? Visita, Senhor, e acampa o teu anjo, Senhor, ao seu redor. Acampa o teu anjo de exército, Senhor, as pessoas que estão precisando hoje receber uma resposta de Ti, Jesus, que eles possam sentir, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo ao seu lado. Nos ajuda no restante desta semana, nos leva em paz para nossos lares e acampa os Teus anjos ao nosso redor, Senhor, e que possamos sentir e ouvir a Tua voz macia e suave em nossas vidas. Fica conosco, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém.